Bom dia, deixa eu buscar aqui as pessoas. Então, pediram, Fúvia, me manda o convite, mas eu não consigo achar algumas pessoas. Deixa eu comentar aqui. Hoje vamos falar de dermatite. Bom dia. Vamos falar de dermatite emocional, acne adulta. Sim, acne adulta, fibromialgia, acne adulto. Deixa eu estou escrevendo aqui, gente. Fibromialgia e depressão. Nossa, Fúvia, coisas diferentes? Parece diferente, mas a gente vai... e glúten também. Vamos falar aqui de glúten, certo? Deixa eu ver se eu consigo fixar este... Pronto, fixado. Bom dia, sejam todos bem-vindos, gente. Hoje eu já fiz o meu Ho'oponopono. Eu acabei de, sim, me caiu a ficha, né, que estamos a 1 hora de fuso de Brasília, a menos, aqui é 7h43. Aí eu tô assim, nossa, a Fúvia fala que acorda às 6, mas ela aparece às 8, então temos fuso horário. E isso piorou ainda lá para o pessoal de Portugal, né? Que a gente sempre tem o pessoal de Portugal aqui. Bem-vindos, todos estão bem? Então, eu acabei que eu já fiz o meu Ho'oponopono, que eu achei que aqui não estava muito produtivo, tá? Não fizemos 3 dias, mas só 3 dias, mas eu achei que eu estava perdendo o meu Ho'oponopono e achei que também não estava agradando muito não, mas tem o Ho'oponopono lá na Full Terapia, que você pode ouvir lá para harmonizar a sua vida, tem o Ho'oponopono para ajudar os filhos, tem para filha, eu farei para o filho também, então assim, tem lá na Full Terapia gratuito, ninguém perdeu nada, tá? E vamos falar de pele. Eu tenho um vídeo aqui que eu até mostro a Letícia, como é que é o sobrenome dela? Gonçalves. Obrigada, Fê. Full Terapia. A Letícia Gonçalves, ela teve uma crise extensa de dermatite e, olha, fez biópsia, ficou internada 3 dias, ela ficou internada 3 dias e ninguém descobria o que era, né? Ela ficou inteirinha pipocada. Tem uma foto dela na internet, procura aí, dermatite Letícia. Eu tenho um vídeo meu fixado aqui. E ela simplesmente empipocou inteirinha. E internada para conter a crise, lógico, com corticoide e tal, até que ela foi num especialista, e o especialista dela falou assim, isso é ansiedade. E ela falou, ansiedade? Imagina ansiedade, sim. Ansiedade. Lógico que quando você está na crise, você tem que lidar com a crise, mas você tem que lidar com a ansiedade para não ter uma crise tão extensa, percebe? Quem tem problema de pele, fibromialgia, sabe do que eu estou falando, porque dermatite atópica, né? A dermatite emocional, fibromialgia, um pouco de alguns tipos de enxaqueca e a depressão são ramos, são galhos de uma mesma raiz. Aqui para teoria sistêmica, tá? Fúvia, não concordo com isso. Está tudo bem, gente. Tem mais de 300 linhas terapêuticas. Aqui na minha linha terapêutica, dermatite atópica, fibromialgia, alguns tipos de enxaqueca e depressão são ramos, são galhos de uma mesma raiz. E aqui a gente olha tudo isso com o despertar da alegria. Tudo bem? Tá? Deixa eu
colocar aqui. Vamos beber água. Bom dia. Gente, a nossa conversa terapêutica é uma live para trazer consciência, ampliar possibilidades de cura para as nossas dificuldades corporais, os nossos projetos de vida. Eu gosto de chamar a doença de projeto de vida. Eu também preciso de tudo que o TikTok demanda. Os coraçõezinhos, os presentes, o compartilhamento. Então compartilha, chama os amigos para a gente conversar, tá? Eu sou farmacêutica, uma farmacêutica, sou bioquímica hospitalar e sou farmacêutica holística. Eu que desenvolvi o floral F-Core, é um floral para as pessoas racionais. Eu tenho que acreditar, é aguinha com açúcar? Não, não é não. Tem muitos depoimentos legais lá no floral F-Core. Para quem curte, vale a pena olhar lá. E sou doutora em plantas medicinais, então eu dou muita dica de plantas também. Aqui tem muita dica gratuita, lá no YouTube Full Terapia tem muita dica gratuita. Eu vou começar falando dessa live. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Floral F-Core, core de coração. Por quê? Qualquer floral F-Core é para ansiedade, graças ao elixir de cereja selvagem. Então, dentro deste vidrinho aqui, tem elixir de cereja selvagem e as tinturas florais minhas. Aí, cada vidrinho tem o nome das flores aqui dentro dessa poçãozinha. Então é elixir de cereja selvagem mais as minhas tinturas florais. Por isso que é core, core de coração. Porque qualquer floral F-Core é para ansiedade, tudo bem? Então vamos voltar para a informação. Hoje lá no canal do Dr. Barakat, conhecem o Dr. Barakat? É um árabe, um libanês, não sei bem a origem dele, até fiz um vídeo agora, e ele tem uma clínica imensa no Rio de Janeiro, ele é muito famoso, eu acho ele muito pertinente, ele é médico, e ele traz muitas evidências novas, ele faz a galera pensar aí o modo de vida, igual que eu faço aqui, só que ele é médico, eu sou farmacêutica. E o que ele falava hoje a respeito da inflamação, que é o que eu sempre falo aqui para vocês, que tudo começa na inflamação. Você inflama o seu cérebro, você tem uma crise de ansiedade, você tem uma intoxicação por qualquer coisa, você inflama o seu cérebro. A partir dessa inflamação cerebral, você faz uma enxurrada química e para conter esta enxurrada química, precisa de um monte de ações. A tragédia lá no Rio Grande do Sul, do nada vem aquele ciclone, aquela tempestade, em minutos destrói tudo, mas não se conserta o estrago em minutos. Então a inflamação é um ciclone no nosso corpo. A inflamação, ela vem, você tem um pico de ansiedade, você tem um susto, um gatilho de trauma, você inflama o seu cérebro em segundos, mas o estrago que aquele ciclone emocional faz no seu corpo não se resolve em segundos. É igualzinho o que está acontecendo na natureza. Se estraga muito rápido, mas para consertar demanda tempo. Percebe isso? Conseguem entender esse conceito de enxurrada inflamatória? E esse dano celular? Esse dano celular vai depender da intensidade da sua resposta ao gatilho de trauma, à ansiedade, à sua tristeza. Então, se você está equilibrado emocionalmente, se você tem competência, tem os skillzinhos lá cerebrais, os skills de inteligência emocional, o ciclone será menor.
quanto menor o ciclone emocional, menor o dano celular. Não é que não tem o dano celular, mas será menor. Vamos trazer o fato da Letícia. Olha aqui o vídeo fixado na minha página. A Letícia, ela teve um ciclone gigantesco de ansiedade. Por quê? Ela estava lá com um pouquinho de ansiedade, de tristeza e negligenciando. Isso passa, isso não é nada. O corpo já estava avisando de que algo não estava bem. Então, esses eventos eram pequenas tempestades. Chegou uma hora que, por algum motivo, essas pequenas tempestades se transformaram num ciclone. Ela ficou inteirinha empipocada, inteirinha. Gente, a foto dela é incrível, vale a pena olhar. E aí, quando ela ficou inteirinha pipocada, aí que ela vai olhar, né? O que aconteceu? Ficou 3 dias internada. 3 dias internada. Passou por vários profissionais, e ninguém, assim, por enquanto, estava ligando aquilo à ansiedade. O que é uma dermatite atópica, tá? Dermatite atópica, mas é do quê? Tá? Bom dia, sejam todos bem-vindos, gente. Eu preciso do coraçãozinho, eu preciso dos presentes, que vocês compartilhem a live para o TikTok, para a gente higienizar também um pouco a plataforma, não é verdade? Então, quando ela estava, a Letícia Santiago, lembrei o sobrenome dela, quando ela teve uma reação extensa, que a ansiedade fez um ciclone inflamatório no corpo dela, foi para a pele. Por quê? Quando a gente é feto, lá na barriga da mãe, o tecido que forma o cérebro é o mesmo tecido que vai formar a nossa pele. Entendeu? Então, o mesmo tecido que vai para o cérebro, que faz os tubos neurais, faz a nossa pele. Por isso que quando a gente inflama o nosso cérebro com a ansiedade, uma das partes mais atingidas dessa ansiedade é a pele, ou na dermatite atópica, na desidrose também, ou na fibromialgia, que está ali na superfície da pele, mas a gente não enxerga. Mas é como se fosse a fibromialgia, como se fosse aquela foto da Letícia Santiago. Percebe? Então, assim, gente, vamos evitar de fazer assuntos paralelos aqui na live, porque senão eu não consigo finalizar os pensamentos, tá? Eu sinto muito pelas histórias de todo mundo, mas aqui a gente é uma live de informação, tudo bem? Então vamos lá. Então, quando a gente está ansioso, o nosso corpo ele faz com que a gente inflame o nosso cérebro. Tudo bem? Então, o que acontece? Inflamou o cérebro. Qual que é o tamanho dessa crise e qual que é o tamanho desse estrago? Então, o tamanho desse estrago vai depender do tamanho da sua crise emocional. Por isso que a gente precisa da competência emocional para a ansiedade. É simplesmente assim, tá? E o que acontece? A gente precisa usar várias ferramentas para lidar com essa ansiedade.
E o que o Barakat hoje ele chamava atenção, que é outro aspecto das questões de pele, da inflamação causada pelo glúten, sim, a proteína do glúten. E até algumas pessoas falando lá, ai doutor, o meu médico disse, né, para quem tem problema de pele, o meu médico disse que não é o glúten, que o glúten não faz nada. Aí ele até responde muito educado e fala que então eu te convido, né, a você buscar outro médico, porque o glúten ele é responsável por acne. Acne. Às vezes o bebezinho tem um monte de acnezinho, um monte de brotoeja e a gente acha que é de calor, disso, daquilo, é do glúten. Fúvia, mas a minha criança mama leite, né, no peito exclusivo, não come glúten, mas você come. E a partir do leite materno vai para a criança. Eu sei porque eu tive um problema, né? Tenho esse projeto com a minha filha de alergia a glúten e a leite. Então, se a pessoa que tem acne na fase adulta, eu vi o Pedro Bial falando alguma coisa que ele tinha acne na fase adulta. Aí eu fico pensando, meu Deus, nenhum médico propôs a ele tirar o glúten. Ah, Fúvia, mas ele tem dinheiro, ele faz um exame e vê se é o glúten ou não. Então, aí que mora o problema. Essas questões de glúten, de leite, geralmente os exames são inconclusivos, mas os danos são reais, tanto no dano de pele quanto no dano de irritação. Já tem uma linha também falando de a irritação, a síndrome do pânico também a partir do leite e do glúten, tá? Então, como que a gente sabe se é glúten ou não? Tirando da dieta por 30 dias. Bom dia, Luísa. Bom dia, seja bem-vinda. Tá? Sim, você colocou uma interrogação, eu sou a Fúvia. Então, o que acontece? São coisas muito novas, entre aspas, que nem todo profissional está disposto a rever os conceitos dele. Há muito tempo atrás eu vi aqui nessa rede um médico, lógico que era Xerox, ele rasgando o diploma de medicina dele, falando: eu rasgo meu diploma se a pessoa tem problema com glúten, com leite. Então, até eu não respondi nada porque eu não sou dessas de ficar soltando marimbondo na internet, não, porque tudo que a gente joga, a gente recebe. Eu sou a favor da gentileza. E esse médico rasgando o diploma, ele falava: eu duvido que o glúten no leite dê problema de fala, de pele, de demora no desenvolvimento da fala. Então, as evidências estão aí e muita gente vai ficar surpresa. Mas, gente, nem tudo é para todo mundo. Bom dia, Gregory. Nem tudo é para todo mundo. Entendeu? Já se sabe, por exemplo, que o açúcar é um grande vilão da saúde. Mas tem pessoas que falam: eu não consigo viver sem açúcar. Já se sabe que os hábitos alimentares industrializados, da pessoa não beber água, da pessoa não fazer um mínimo de caminhada, de exercício físico, causa todo o dano de saúde corporal dela, né? E aí, o que acontece? São escolhas, não é verdade? São escolhas. A Luísa está perguntando se existe floral para hipertensão. Luísa, existe sim. Hipertensão é aquela panela de pressão prestes a explodir. Eu não trouxe aqui, tá? Mas se você tem hipertensão, ansiedade e precisa perder uns quilinhos, eu vou te convidar a olhar o tratamento Bons Sonhos. Eu até estou querendo rever esse nome do Bons Sonhos, porque ele não
mostra a boniteza do tratamento, porque olha, o Bons Sonhos começa com o Coragem, que é do tratamento Coragem, que é para traumas, que é o específico para pressão, tá? Aí tem o Mudar Hábitos, do Boa Forma, que é para emagrecimento, o Coragem também é para emagrecimento, o Leveza, que é do Despertar da Alegria, que é para tristeza e angústia, e o Bons Sonhos, que é para angústia severa. Fúvia, eu durmo bem. Tá, esse dormir bem, às vezes é muito relativo, mas você acorda descansada, bem disposta? Essa é a questão, tá? Então, eu espero lá no floralfcor.com tem meu WhatsApp, é o meu WhatsApp mesmo. E então você entra lá e você pode falar comigo, tá? Então, voltando à questão de pele, a ansiedade, gente, a ansiedade inflama tudo no nosso corpo, inclusive inflama o nosso intestino. Existe uma outra vertente de pensamento na medicina moderna que para mim faz total sentido, que é a questão da inflamação a partir da perfusão intestinal. O que é isso? As células intestinais estão alargadas, frouxas, por conta da inflamação, por alimentação ruim, por ansiedade, falta de hábito, entendeu? Ah, Fúvia, mas não tem a genética? A genética é o mapa. Se a gente vai ativar esse mapa ou não, é a partir dos hábitos. A genética, o impacto da genética na nossa vida é 30%. E 70% são os nossos hábitos alimentares. Fúvia, mas eu tenho a questão do cromossomo T21 lá, do Down. Nada altera a genética, nada, mas a expressão genética se altera. Mas a questão do cromossomo T21, a pessoa já nasceu com esse cromossomo, então não tem como você alterar isso, tá? Mas se você tem gene para hipertensão, obesidade, câncer, doença do coração, na verdade é o seu hábito de vida, é como você vive, que você aprendeu com o seu histórico familiar, que vai impactar a sua saúde. Não tem outra coisa, tá bom? A Luísa tá falando que eu preciso ganhar quilinhos, não durmo bem. Luísa, o Bons Sonhos, porque essa questão de peso não é que vai diminuir o seu apetite, você vai olhar porque você não está se alimentando bem emocionalmente, tá? Ele não é inibidor de apetite, então eu continuo te indicando o Bons Sonhos, tudo bem? Então, voltando lá para a questão da genética. Gente, genética... mas a minha família tem gene para obesidade. Tudo bem, esse gene pode estar mais ativo. Porém, é o hábito familiar, é o histórico familiar que faz o impacto na sua vida. Porque como que compra os alimentos, o tipo de alimentação, a mesa, né, o almoço, o jantar, o café da manhã, se bebe água, se não bebe. Por exemplo, tem famílias que têm o hábito de colocar uma garrafa de refrigerante todo dia na mesa do almoço. Isso são hábitos, não é a tua genética que está impactando a tua saúde, são os seus hábitos. Mas mudar hábito não é fácil, a gente precisa de um apoio para conseguir mudar os hábitos. Luísa, muita gratidão pelo seu apoio aqui na nossa live, tá? E a vida, gente, ninguém pega elevador para sucesso e para construção de saúde. Sucesso e saúde, dinheiro, é uma construção tijolo por tijolo.
Agora, se você tem método, se você tem consciência, se você tem planejamento, essa construção, tijolo por tijolo, ou vai ser mais eficaz, mais rápida, ou você vai estar construindo, desconstruindo, construindo, desconstruindo. Muito obrigada, Luísa. É muito bom lhe ouvir. Gratidão. Entendeu? Sucesso, dinheiro, saúde é tijolo por tijolo. Eu gosto de falar muito que saúde é construção diária. Não tem elevador para saúde. Não tem elevador para sucesso. A pessoa, quando a gente olha a pessoa bem-sucedida, eu já ouvi uma coisa que assim até eu falei, nossa, como as pessoas julgam os outros sem saber, né? Eu já ouvi uma vez, Fúvia, você não precisa que as pessoas comprem o seu floral, curtam a sua live, porque você já tem uma vida tranquila. Eu falei, de forma alguma, eu não tenho uma vida tranquila, eu estou na construção da minha vida tranquila. Só que ninguém vê. Para que eu terminasse o meu doutorado, eu fazia terapia nas pessoas, eu trabalhava junto com o doutorado. Eu já vendi pão de mel, eu fazia pão de mel e vendia pão de mel para poder pagar os meus custos para fazer o doutorado. Eu já tive que escolher o que comer para poder me manter na vida. Então, a gente olha as pessoas e julga muito, mas a vida é construção por construção, a não ser os herdeiros. Os herdeiros têm mais facilidade na vida, lógico, mas todo mundo está na luta da vida. Olha o Faustão é muito confortável financeiramente. Isso deu algumas vantagens para ele na vida? Deu sim. Mas quando ele teve lá o problema cardíaco, ele fugiu do atendimento público? Não tem como. Todo o dinheiro dele tornou ele imune à necessidade de um coração? Não. E ele teve sorte, porque essa questão de transplante, se a pessoa não tem um órgão ali compatível e passa o tempo, passou o tempo. Então, saúde é tijolinho por tijolinho. Tem gente que está numa situação mais confortável, tem gente que come melhor, dorme melhor, tem uma casa limpa, confortável, não precisa acordar cedo, pegar peso, a construção é melhor? Tem sim. A gente não pode ignorar isso. Mas, independente das condições individuais de cada um, que eu não vou entrar nessa questão, porque aqui não é escopo para isso, independente da condição individual de cada um, é tijolinho por tijolinho. Se você não faz exercício físico, se você não bebe água o suficiente, se a sua escolha à mesa não é uma escolha consciente para a saúde, o que é uma escolha consciente para a saúde? Eu não gosto de agrião, eu não gosto de comidas amargas, vamos dizer assim. Mas quando eu estou em algum restaurante e tem agrião, eu como agrião. Eu não gosto muito de acelga, essas coisas. Mas quando eu estou num restaurante, eu como acelga. Eu escolho comer aquilo que eu naturalmente evito ter na minha casa, porque a minha família é bem pequenininha, acaba estragando. E a gente come às vezes a semana inteira agrião, a semana inteira acelga, e eu não curto muito, então eu evito. Mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu estou lá no restaurante por quilo. Eu vou comer só lasanha, porque em casa também não tem lasanha, porque minha filha é alérgica. E meu marido tá com quadro também. Bom, depois eu conto isso. Então eu não tenho lasanha, eu não tenho nhoque, normal, né? Com glúten, com queijo, essas comidas aradas. Então quando eu estou no restaurante, se eu vejo que tá bonitinho, eu pego um pedacinho lá da lasanha, porque eu gosto. Mas eu pego os vegetais, os legumes que eu não tenho com frequência na minha mesa.
Isso é comer consciente, gente. Isso é comer consciente. Eu escolho, igual na minha casa, não tem hábito de sobremesa e não tem hábito de refrigerante nem suco. Eu preciso de um suquinho para almoçar. Não, não precisa. Isso foi hábito criado dia após dia na sua infância. Eu vejo pelas crianças da minha família, os meus sobrinhos, os meus primos, os pais, do seu suquinho, o seu guaranazinho. Isso é plantado diariamente na criança, entendeu? Na minha casa não tem nem água na mesa do almoço. Vai beber um pouquinho de água depois. É depois. Então, são hábitos. Agora, mudar a criança que foi ali martelada no almoço com refrigerante, mudar este hábito é difícil. É isso, é verdade, Luiz. Isso é péssimo para a criança. E aquela questão que eu vejo muito, isso acontece na minha família. Se comer tudo, ganha sobremesa. Eu falei, não. Aí eu sou chata, né? Não, comer não é prêmio, comer é vida. Saco vazio não para em pé, não tem que ganhar prêmio porque comeu tudo, de forma alguma. De forma alguma. Tem que comer bem para ficar vivo, para ter saúde. Então não tem, em casa não tem dessa, eu já logo corrijo. Né, quando eu estou na casa de algum parente aí, se comer tudo tem sobremesa. Não tem sobremesa não. Comer tudo é obrigação de saúde. Mãe, eu não quero brócolis. Um pedaço, não é que eu vai comer um monte de brócolis, não. Um pedacinho de brócolis vai comer. Um pedacinho de cenoura vai comer. Um pedacinho de beterraba vai comer. Um pouquinho de alface vai comer. Pedacinhos. Gente, saúde é construção. Se a gente não ter o hábito, é como eu, né, adulta, com quase 50 anos, vou lá no restaurante e falo, bom, isso eu não tenho na minha mesa com frequência, eu vou comer, porque são nutrientes que vai fazer bem para o meu corpo. Percebe? É verdade, é experimentar, mas tem dia que a gente não está muito afim daquele alimento. Então, é comer pouquinho, mas se permitir colocar um adubo ali, uma argamassa melhor para a tua construção de saúde. E quando a gente vai no restaurante, só porque eu estou no restaurante eu peço um suco? Não precisa. Não precisa. Falou, então você não toma cerveja, não toma chopp? Eu tomo nos finais de semana, eu gosto, principalmente no calor, entendeu? Mas aí é um pouquinho no final de semana, não é todo dia. Falou, você não come doce? Eu não sou muito de doce, mas eu como. Entendeu? Um docinho no meio da tarde e tal, está tudo bem, de vez em quando dá vontade, depois do almoço, mas tudo é o equilíbrio. Então, essa questão, né, que a gente fica se escondendo, porque sim, está se escondendo na questão da genética, não é genética. Não é a genética que está prejudicando a sua saúde, é os hábitos familiares, o histórico familiar de não se exercitar. Por exemplo, a Luísa que está com questão da pressão alta, exercício, aquela água com sal marinho, o sal integral realmente é muito bom, não sei se você já viu, vou fazer um vídeo sobre, né, que são os nutrientes que a gente precisa. E o que sobe pressão? Carboidrato. Não é o sal que sobe pressão, é o pico de insulina. E o que gera o pico de insulina? Excesso de carboidratos. Fúvia, mas eu quero engordar. Mas você precisa escolher carboidratos melhores. A batata doce, um grão integral, entendeu? É tudo uma outra questão.
Mas por que que a pressão está alta? Tem que olhar isso. Lá no YouTube, Luísa, eu tenho um vídeo sobre pressão, dou um monte de dica de plantas também, tá? Então, voltando à questão da pele, da dermatite, tudo começa com a inflamação na ansiedade, é verdade que após a digestão podemos tomar um suco ou sobremesa? Pode, tudo é o bom senso, desde que seja pouquinho. O ideal é que não seja diário, tá? A questão do suco e da sobremesa. E até esse médico Baracate, que eu comecei a live falando sobre ele fala, gente, é melhor você comer a fruta igual nós comemos frutas. A laranja, a mexerica, a maçã, banana, uva. É melhor comer a fruta do que tomar o suco, porque o suco, quando você come uma laranja, você come duas laranjas. Quando você toma um copão de suco, ali tem 10 laranjas. Percebe? A quantidade de açúcar é diferente. Então, e a de fibra também. Você tem muito açúcar e pouca fibra nos sucos, tá? Então, eu te convido a procurar outro médico. Olha lá o site do Dr. Baracate no Instagram, Luísa. Tem cura sim, não é hereditário, é o que eu estou falando aqui. Tem a questão genética é 30%. 70% de que você vai desenvolver ou não a doença é hábito alimentar, histórico alimentar aprendido na família, tá? Então você pode procurar um médico nutrólogo, uma médica nutróloga, porque tem cura sim, tá? Tem que mudar hábitos, mudar algumas coisas aí. Então, o médico nutrólogo é o que vai fazer muito bem aí no teu histórico familiar, tá? Então, vamos para a gente encerrar aqui a questão da pele, a questão da nossa perda de saúde, vamos dizer assim, do nosso projeto de pele, começa na inflamação, na ansiedade. Fúvia, mas aí é o glúten. É o glúten? Legal. Tira o glúten, melhorou a pele? Show. Mas faz um pouquinho para lidar com a ansiedade. Fúvia, não é o glúten, eu já tirei o glúten e sim, eu fico nervosa, eu fico estressada, me aparece a desidrose, me aparece a dermatite, as pelotinhas, então você precisa olhar para a questão da ansiedade. Eu te convido a fazer esse olhar com terapia floral, qualquer terapia floral. Você conhece um terapeuta floral? Vai nele, pede para olhar para a ansiedade da pele. Você gosta de mim, gosta da minha percepção de saúde e doença? Aqui comigo é o Despertar da Alegria, que é essa caixinha com 4 vidros. Você toma o vidro 1, que é o aprendizagem. Quando acabar um, você vai para o vidro 2, que é o doçura. Quando acabar o doçura, você vai para o leveza, o vidro 3, é uma construção, tijolinho por tijolinho. E por último, alegria. Por quê? Dermatite atópica, fibromialgia, depressão, desidrose, andam de mãos dadas com a tristeza. Mas eu não sou depressiva. Eu não estou falando que você é depressiva, mas anda de mão dada com a tristeza. Aqui na Full Terapia, no Floral Ficor, é a saudade ou falta de colo de mãe. Então, esse aqui olha para o colo pela saudade, porque sabe quando tudo dói? É uma saudade, uma falta de colo de mãe, a partir da teoria sistêmica. Luísa, muito obrigada pela sua participação, foi assim uma delícia ter você aqui. Amanhã a gente vai falar sobre emagrecimento, tá?
é importante falar. Eu vou tentar entrar de tarde para falar de emagrecimento, mas à tarde acaba que embola um pouco. Eu não estou conseguindo fazer live de tarde, mas prometo tentar, tá? Se não for hoje de tarde, será amanhã de manhã. Aqui, de tarde, aqui 3 horas da tarde. Para vocês, no horário de Brasília, são 4 horas da tarde. Tudo bem? Tá? Eu vou, Luísa Félix, aí eu te convido, Luísa, eu envio um convite para você, porque é fácil te convidar. Quem tem o perfil de user e os números, eu não consigo convidar, tá? Só quem tem o nome que aí eu consigo convidar. Tudo bem? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Essa live estará lá no YouTube, Full Terapia. Gente, tem muita dica gratuita aqui e tem muita dica lá no YouTube, Full Terapia. E aqui e lá também tem o e-book gratuito do Floral F-Core, gratuito. Pega esse floral, dá uma lida nos tratamentos, o que a sistêmica fala a partir desses projetos, para olhar com outros olhos o aspecto de doença e de saúde. Um grande abraço e um bom dia para todos.